Ora, bom dia a todos para o nosso segundo webinar associado aos benefícios do serviço de suporte e atualização de SolidWorks. A temática de hoje vai abordar o SolidWorks CAM. Afinal, programar no SolidWorks CAM era tão fácil e eu não sabia. Portanto, vamos ver então hoje aqui alguns detalhes sobre esta ferramenta que está integrada no SolidWorks. Portanto, o que é o SolidWorks CAM? O SolidWorks CAM é uma ferramenta de programação de CNC de Frejasa que está integrada com o SolidWorks, portanto, desde a versão standard, e é aplicável a equipamentos tipo fresadora ou router, ou routers, como os ingleses dizem. Portanto, é resultado da parceria de Camworks com o SolidWorks. No fundo, o SolidWorks CAM vai buscar os benefícios a um CAM já existente no mercado, que é o Camworks. Camworks foi desenvolvido para SolidWorks há cerca de 20 anos e desde a versão 2018 Camworks disponibiliza tecnologia para o SolidWorks CAM, que neste caso funciona somente associado ao serviço de suporte e atualização, quer seja anual, ou seja trianual, ou seja de subscrição. Portanto, eu tenho que manter sempre essa subscrição ativa para ter as funções do SolidWorks CAM. Portanto, se eu não tiver o serviço atualizado, o CAM deixa de funcionar, mas mantém-se o SolidWorks perpétuo. E que também, tanto SolidWorks é expansível para SolidWorks CAM Professional, que expande o tipo de utilização. Portanto, quais são as peças que eu posso programar com o SolidWorks CAM Standard? Portanto, as peças estão aqui na imagem com peças prismáticas com operações de furações, de caixas, de rasgos, podem ser programados. Ali os furos inclinados aos furos laterais seriam programados também no SolidWorks CAM, mas gerando um outro programa, já que eu tenho que rodar a peça de forma manual do meu equipamento CNC. Que operações posso programar com o SolidWorks CAM Standard? Portanto, eu tenho desde uma grande panóplia de ciclos de furação até todo um conjunto de operações de fresagem, de facejamentos, desbastos, acabamentos, escariamentos. Portanto, há muitas operações, mesmo para uma ferramenta gratuita e básica, como o CAM Standard, eu tenho uma grande capacidade de produção e de reconhecimento automático de peças. Quer seja de forma automática, como estava a referir, ou também de programação manual. Portanto, vamos ver aqui alguns destas operações em mais detalhe. Portanto, os casos práticos deste webinar de hoje será, digamos, a programação automática sobre uma peça tipicamente mecânica, portanto, com caixas e rasgos, e também a programação manual de uma peça que podia ser feita em MDF. Vamos então aqui reverter para o SolidWorks, onde vou aqui eliminar as operações já existentes. Portanto, vamos aqui então focar, no fundo, nesta peça, começando aqui de uma maneira. Portanto, estou a ver a peça que eu vou produzir e vamos passar aqui já para este separador do CAM, que no fundo tem 3 separadores diferentes. Okay? Para isso, eu tenho que verificar, se não houver os separadores, que tenho de facto o SolidWorks CAM ativo. Portanto, vou aqui ativá-lo, como podem ver, SolidWorks CAM 2020. Portanto, o SolidWorks CAM também que cria uma barra de ferramenta específica e que é onde eu vou então focar. Portanto, eu vou começar aqui mais à esquerda e o primeiro passo vai ser de facto a definição da máquina. Portanto, eu vou dizer qual é a máquina que eu vou usar. Neste caso, uma máquina de fresagem, apesar de ter naquela lista também máquinas de torno, porque eu tenho a licença CAM Professional. No entanto, no vosso caso, vocês irão ter acesso a essa lista, mas só poderão selecionar a parte de fresagem. Portanto, milimétrico para estar ativo. Portanto, ainda estou aqui a ver o torno. Milimétrico, vou então selecionar. Tenho então a minha máquina ativa. Vou também passar aqui ao Tool Crib, onde consigo visualizar as ferramentas que estão pré-montadas nesta máquina, tanto ferramentas de pontear, esféricas de broquear, portanto, tipicamente as ferramentas que eu irei necessitar. Mas vou também selecionar um pós-processador. Portanto, eu estou perante um controlador FANUC, portanto, vou selecionar então um FANUC 16 e selecionar, e vamos então agora focar, de facto, na parte do trabalho. A seguir, temos aqui a parte do Stock Manager ou Coordinate System. Por vezes é um pouco irrelevante qual primeiro selecionar. Portanto, eu neste caso eu vou aqui selecionar o Stock Manager, que é o comando que me permite definir a dimensão do meu material. Portanto, aqui rodando, podemos ver aqui os eixos. Portanto, os eixos dizem respeito às orientações em CAD, não ainda em CAM. Okay? E aqui a ideia será então acrescentar material, de modo que eu tenha uma subespessura de material, neste caso no sentido Z positivo de 1 mm. Okay? Portanto, eu vou aqui mudar de lado e podem ver como neste caso até o 0 está dentro da peça, mas o importante é que o sentido Z esteja para cima.
Portanto, neste momento eu não vou preocupar com o 0, vou só de facto definir o valor. Portanto, o 0 vai ser depois no Coordinate System, que eu altero. Portanto, vou então definir 5 mm por lado, como sobreespessura, que me vai então retornar essa peça de 270. Portanto, eu vou agora então aceitar e agora sim entrar no Coordinate System. No Coordinate System, o que é importante? Definir de facto o 0. E aqui podemos ver que o 0 estava dentro da peça, mas eu devo passar o 0 para uma posição superior. Portanto, eu vou então aqui ativar os Bounding Box Vertex, que mostram aquelas bolinhas que eu posso selecionar, como vocês estão a ver, e definir um novo 0. Neste caso, estou satisfeito com a posição, mas não com a orientação do X. Portanto, para isso eu vou então, naquele menu, naquela zona do X, selecionar uma aresta e selecionar a direção. Neste caso também inverter para que ela fique na orientação correta. Portanto, penso que está tudo aqui terminado. Vou então aceitar e vamos então começar com o processo. Portanto, neste caso, vou aguardar também o fecheiro e vamos então avançar para aquilo que é o reconhecimento automático Extract Machinable Features. Portanto, ao selecionar este ícone, o CAM vai então tentar reconhecer operações prismáticas e também as orientações de maquinação. Podemos ver então aqui duas orientações reconhecidas, o Mill Setup Part 1, tanto que é as operações superiores e também a parte inferior. Portanto, a inferior seria feita noutro programa CNC, já que eu tinha que inverter a peça. Mas o CAM detecta todas as orientações possíveis. Portanto, ali no Mill Part Setup 1, diz respeito às operações que são feitas naquela orientação e vamos aqui debruçar-nos um pouco com as operações, aqui por exemplo, do Face Feature. Portanto, o Face Feature é a operação de facejamento, que corresponde então à altura indicada. Vamos também olhar aqui também para a outra operação. Não é? Portanto, a operação, neste caso, da Open Pocket, corresponde, no fundo, ao desbaste daquela parte tracejada que podemos aqui verificar. Portanto, cada operação está a ser reconhecida da sua forma. Aqui a caixa central, inclusive com as paredes inclinadas. E aqui podemos então ver a operação de rasgo, que tem aqui uma linha verde contínua e depois uma linha também tracejado. Aí sim a ferramenta transpõe para que possa livremente maquinar este volume de material. Depois temos aqui também operações de furação, neste caso 3 furos de dimensões diferentes que irão dar necessariamente formas diferentes de fazer furação. Portanto, no lado contrário, temos então as outras operações que iremos deixar para a segunda fase. Portanto, por isso mesmo eu vou suprimir o segundo lado, venho aqui com a tecla F2, Windows, tipicamente para renomear e chamar-lhe topo. E agora sim, vou então analisar melhor estas operações, como criando aquilo que é o plano de operações. Ora, o plano de operações vai então transformar todas estas formas geométricas em operações de CAM. E, quando eu clico, eu estou a processar todo o primeiro lado e posso ver como o separador automaticamente faz foco no separador aqui do meio, de CAM Operations Tree. E aqui já consigo então ver Face Mill, que é facejamento, o Contour Mill, acabamento, rough, desbaste, pontear, furar, etc., a ordem das operações. Consigo também ver aqui em parentes retos a ferramenta que está a ser usada, o que me remete então para o último separador. Portanto, o último separador corresponde então às ferramentas que temos montados previamente no meu equipamento CNC, onde eu consigo ver que as ferramentas que estão a preto correspondem a ferramentas usadas, as que estão aqui a cor-de-rosa estão aqui, mas não estão a ser usadas nesta peça. Portanto, voltando aqui, o que é que eu vejo então? Face Mill, Contour Mill. Depois vejo um Rough Mill, vejo um outro contorno. Ou seja, o que é que eu vejo? Que a ordem com que as operações de cama aqui aparecem seguem fielmente a ordem com a qual foram reconhecidas no primeiro separador. Isso não quer dizer que eu tenha que estar a ordenar as operações para que elas aqui estejam corretas. Eu tenho no SolidWorks CAM comandos próprios como o sort para ordenar da forma mais eficiente. No entanto, vamos aqui ver alguns detalhes. Eu tenho então aqui um facejamento, e tenho aqui, por exemplo, um contorno para a operação Perimeter Boss, que vimos que é a nossa segunda operação. Eu até consigo dividir aqui o ecrã em dois para ver aqui o primeiro lado e deste lado vamos ver o segundo. Portanto, é uma forma prática de ir consultando o que é que foi reconhecido e aqui o que foi programado. Deste lado aqui, no Rough Mill, vejo que tenho uma operação de desbaste para o Open Pocket e depois tenho um acabamento.
Depois tenho um desbaste outra vez, neste caso para a caixa. Portanto, a ordem das operações segue fielmente a ordem do reconhecimento. Eu vou então reordenar de modo a tê-las de uma sequência mais correta que me poupe trocas de ferramenta. No entanto, só aqui um pequeno detalhe para esta operação aqui. Eu tenho aqui um Open Pocket em que desbasta e depois faz aqui um acabamento e depois novamente um desbaste, não é? Como podem ver aqui. Portanto, eu tenho aqui o Rough Rest Finish. Portanto, o que está aqui entre parênteses retos corresponde à sequência que o CAM vai usar para programar as peças. Ora, eu não tenho necessidade, eventualmente, de fazer pré-acabamentos. Portanto, eu podia fazer um desbaste e um acabamento direto. Isso pode ser feito alterando aqui neste separador, em parâmetros, eu consigo consultar as dimensões e alterar o tipo de estratégia que vai ser executado para outras que me façam só o acabamento, só o desbaste, desbaste e acabamento ou o tal pré-acabamento. Aqui, por exemplo, temos outra opção com o Edge Break, que é o escarreamento automático. Portanto, pronto, isso é possível de alterar. Eu agora não o fiz, portanto, eu vou simplesmente fazer então o meu sort operations. O que é que eu quero fazer? Eu quero ordenar operações, mas quero fazer com que o contorno seja feito primeiro e o rough ainda antes. Portanto, faço já primeiro, desbastar, acabar e depois já entrar em ponteamentos. Vou aplicar e cá está. Podemos ver então a sequência já atualizada com as operações rough todas de seguida para depois entrar em contornos. Portanto, isto faz todo sentido, embora aqui, por exemplo, eu veja que passa de uma ferramenta de 12 para uma de 6 e depois volta a fazer com uma de 16. Isto não poderia ser tudo feito com a mesma ferramenta. Poderia haver até poupanças. A questão é que estas operações dizem respeito a formas geométricas diferentes que podem ter raios de acabamento que implicam com ferramentas mais pequenas. Portanto, é essa a razão por o CAM, quando reconhece as respectivas operações, aplica ferramentas que por vezes podem ser diferentes. Bom, isso também quer dizer que eu posso ir ao último separador do CAM, e agora vou aqui só reduzir, e por que não compactar o meu trabalho. Portanto, ferramenta 12, faz sentido usar a ferramenta 12? Epá, se calhar não. Portanto, vamos, por exemplo, puxar as duas e puxá-las para a ferramenta 16. Okay? É possível fazer este trabalho simplesmente por drag and drop. Eu consigo alterar a minha ferramenta. Por exemplo, tenho aqui uma ferramenta de 20 que me vai fazer todo um conjunto de desbastes e tenho aqui a minha ferramenta de facejamento. Então, vamos voltar aqui e vamos então analisar em detalhe a operação de facejamento, fazendo já uma cálculo de trajetória. Portanto, simplesmente clicar em cima, carregar no botão e tenho aqui o Generate Tool Path. Neste momento, se eu quiser então alterar, duplo clique, entro dentro da operação, onde eu consigo ver um menu que me agrupa todas as operações permitem controlar a ferramenta e todos os detalhes desta operação de facing. Reparem como é que eu tenho facing no terceiro separador. Se eu for ao rough, eu vou ter rough. Okay, roughing no terceiro separador também. Portanto, este menu muda, enfim, variável em função do tipo de operação. No facing, o que é que há aqui a dizer? Bom, se me quiserem alterar qualquer valor, aquilo que eu sugiro é façam-no de forma discreta. Altera um campo, por exemplo, aqui o Step Over, que é o passo máximo. Vamos, por exemplo, mudar para 50 e agora cliquem em Preview e vejam logo o efeito. Ora, quando fazem Preview, expande-se este menu. Podem também fazer de outra forma, que é voltar ao 70 e carregar na tecla F5. E agora volta ao que tínhamos antes. Portanto, eu há pouco carreguei neste ícone para fazer o cálculo, vou agora fazer em todos. Portanto, Generate Operations Plan e, peço desculpa, aqui o Generate Tool Path. Portanto, e temos então aqui o facejamento, depois temos aqui o desbaste daquela zona, depois temos aqui a caixa, os desbastes também adicionais, mais desbastes aqui também. Portanto, estes acabamentos ou pré-acabamentos, calhar aqui não estão a fazer nada, portanto eu vou eliminá-los. Portanto, tudo aquilo que eu não quiser fazer, eu elimino do meu serviço. Okay? Bom, aqui o que é aqui mais a dizer? Aqui no Rough, eu tenho aqui, por exemplo, o desbaste destas zonas, mas podem ver que o desbaste só me vai até aquela patamar quando podia vir até cá abaixo. Portanto, vocês têm a possibilidade de alterar de duas formas. Eu posso ir diretamente ao retangular slot, portanto às operações de slot, e aqui nos parâmetros consigo ver que ele tem uma profundidade de 17. Ou
eu também venho aqui à operação de desbaste, edito e consigo afundar esse desbaste. Portanto, reparem que ele está a fazer a extensão do que está a verde, mas eu quero afundar mais a minha operação. Portanto, eu posso vir aqui ao Advanced e dizer que o valor em Z, para além de ser reconhecido para aquele ponto, eu quero que ele ainda afunde mais. Portanto, eu simplesmente posso selecionar este ponto, picar aqui numa face inferior, menos 20, e eu vou passar a ter uma área a maquinar, digamos, com maior altura. Portanto, aqui vamos fazer um incremento, vou reduzir aqui, por exemplo, de 10 para 10. Ok. E aqui ainda continua a maquinar só ali naquela altura. Portanto, no avançado, estamos aqui se calhar a selecionar um ponto. Ok, exatamente, menos 30. Eu estava a selecionar a face, eu pico no ponto, penso que é preferível. E agora no preview, pronto, não está aqui ainda a atualizar. E depois vou ver este talho com mais cuidado à frente. Okay. Pronto, temos então aqui o nosso desbaste e o próximo passo seria, obviamente, fazer aqui uma simulação. Vou então fazer uma simulação de toolpath, como consegue então ver o material que vai ser removido para cada uma das operações. Neste caso eu vou aqui acelerar para Next Operation, acelerar para depois então vermos aqui o desbaste e as várias operações que vão eliminar material à nossa peça. Bom, tínhamos aqui depois algumas alterações a fazer, nomeadamente nestas alturas, como eu estava a referir, que iriam necessitar de ter, no fundo, mais altura, não é? Eu precisava de as maquinar com maior altura, não é? Parâmetros, para ver aqui, portanto, com altura de 17. Portanto, isto precisava de ser alterado para depois eu passar à fase seguinte, que é basicamente o pós-processamento. Portanto, pós-processar, vou aqui gerar um programa 2000, e vou, antes de fazer o play e verde, verificar que ele está no OpenGFile aberto. Portanto, isto é importante, este CamWorks Editor, de modo a quando eu gero o código, que vou fazer em play, ou pode ser aqui no Fast Forward, quando eu clico na tecla verde, ele me consiga abrir naquilo que é o editor de código do SolidWorks CamEnse Editor. Ora, este editor, como podem ver, mapeia as operações com uma cor que ajuda a identificar o tipo de movimento, aqui um arco, aqui uma linha, e ainda consigo também fazer aquilo que é o backplot. E o backplot, posso ver também aqui o código que iria então ser enviado para a minha máquina. Portanto, função Ense Editor muito interessante, faz parte do SolidWorks CAM. O próximo passo será então verificar outro tipo de funcionalidades. Portanto, nós vamos rapidamente depois passar para a outra peça de programação manual. Só queria aqui mostrar que depois do pós-processamento podemos então gerar aquilo que é uma folha de obra. Neste caso eu vou aqui utilizar uma macro que me vai automatizar esse processo, que me gera aqui então uma folha, só em formato que a folha está gerada, e essa folha está dentro da pasta onde se encontra o meu documento. Portanto, tenho aqui então que ver o meu fecheiro 046, tenho aqui uma pasta onde eu vou então aceder à folha de programação. Estou a ver a folha de programação ainda de uma forma um bocado rude, mas o meu objetivo é imprimir. Portanto, eu vou aqui fazer um preview de pré-visualização para uma folha em formato A4 e igual assim podemos ver que temos aqui uma folha de facto com todo o sentido, que tem então imagem com indicação do 0, dimensões, datas, horas e aqui um espaço para o logotipo com todas as operações digamos, de campo, ferramentas e parâmetros. Portanto, a folha, como nós a vemos em termos de browser, não parece muito bem adaptado, mas ela está adaptada para que se possa imprimir, digamos, para um PDF ou diretamente para uma impressora, se for esse o caso. Portanto, a folha de obra já está, tenho o meu programa pós-processado e de uma forma, diria, automática. Vamos ver agora o outro passo, portanto, a outra peça, ver o caso da programação manual. Portanto, neste caso, vamos voltar ao SolidWorks e abrir aqui a placa isolante. Pronto, no caso desta placa isolante, também se coloca a questão, faz sentido reconhecer esta peça toda? Eu, na realidade, como é uma placa isolante, eu só quero fresar com uma ferramenta que me vá contornar todas aquelas geometrias. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou também apagar aqui o meu setup, que já estava aqui programado, e vou repetir todo o processo neste vídeo.
Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero selecionar a ferramenta de 6 para programar toda uma geometria desta peça. Portanto, eu vou então fazer o seguinte, eu vou selecionar diretamente a ferramenta número 6, ok? E vamos criar uma operação de 3 eixos. Ora, eu podia selecionar operações 2,5 de contorno, mas aí teria que estar a selecionar muitas circunferências, muitas geometrias. Se eu passar já para a operação Z-Level, eu consigo criar uma operação que vai diretamente programar toda a peça. Mas para isso eu tenho que criar aqui uma feature. Então eu vou criar uma feature, digo que é criar um setup novo, ok? Aqui está, o setup, selecionei a face, new feature, e vou selecionar uma feature do tipo All Displayed, ou seja, eu quero maquinar tudo o que está visível. Eu não quero ter que selecionar face a face de forma individual. Eu aceito. E o que é que eu tenho então de seguida? Tenho a minha ferramenta de 6, que me criou uma feature e uma new part setup 1, com uma operação que eu vou então agora executar e que me vai então criar uma operação de Z-Level, que já aqui está na árvore, com uma ferramenta de 6. Faço preview. Então o que é que vai acontecer? O campo vai tentar maquinar a peça toda e eu vejo que ele fica por aqui. Ele não consegue maquinar mais do que esta zona. Então isto deve-se a que razão? Associado à operação da Z-Level, existe um conceito de fronteiras. E podemos ver aqui que eu estou a ver Automatic Contain Areas, All Silhouettes. Eu basicamente quero fazer isto, é mudar para Bounding Box. Portanto, podem ver que há amarelo que eu quero expandir o campo de aplicação de detecção de trajetória a toda a peça. Portanto, eu mudo aqui o conceito de fronteiras exteriores, All Silhouettes, okay, para Bounding Box e faço Past, de modo a permitir que a ferramenta passe fora daquela zona amarela. E agora vou também modificar o valor do incremento, que clicam aqui Cut Amount, me dá 1 de profundidade, e eu vou para um valor elevado. Vou, por exemplo, maquinar com 20. Sei que 20 eventualmente até é maior que a espessura da placa, mas não há problema, porque quando eu clico no botão OK, ele vai agora recalcular e vai-me dar então o resultado de uma maquinação que me vai maquinar a placa toda, de uma única só vez, portanto com cota direto e com estas opções de descidas que depois podiam ser controladas. Okay? Portanto, como vimos, neste caso estou a fazer programação manual e não recorri à opção de extração automática. Portanto, criei aqui rapidamente, a partir da ferramenta, lá diretorado, uma operação Z-Level, selecionei o aperto, selecionei a feature, que neste caso não havia, tive que criar, e que me resultou então numa estratégia que eu conseguiria imediatamente também pós-processar e placa isolante. Portanto, rapidamente vou aqui passar à frente para ver como isto de facto é bastante intuitivo e rápido, e também fazer aqui o meu backplot para ver então aqui a vossa trajetória. Okay? Portanto, neste caso há uma peça tipo mais em madeira, portanto eu poderia aplicar o CAM para muitas funcionalidades distintas. Okay? Portanto, fica então aqui dois exemplos práticos. Uma peça programada com modelo de reconhecimento automático, portanto, pensado para peças prismáticas, que me automatiza a sequência. A automatização é essa a ver em outros webinars no futuro, ou a programação manual de uma placa isolante que podia ser feita em madeira, com uma operação de 3 eixos que me poupa na quantidade de operações que eu tenho que executar. Portanto, a concluir, o que é que podemos então concluir? Que temos então com o SolidWorks CAM uma interface de fácil utilização e de facto se tem CNCs, não há razão para não usar, porque é uma ferramenta de facto fantástica a nível das operações e consegue acelerar o vosso processo produtivo. Quanto ao detalhe dos pós-processadores e eventual formação que queiram no futuro, o pós-processador, caso detectam que o pós-processador existente na instalação não sirva os vossos propósitos, é uma questão de entrar em contato connosco. Estamos cá para ajudar, para melhorar o seu pós-processador e melhorar de modo a tirar mais rendimento desta ferramenta fantástica que é o SolidWorks CAM. Vou aqui a deixar aqui mais um slide para dúvidas. Qualquer questão que podem colocar, podem endereçar para o meu e-mail, tanto dpegas@cretix.pt. Pronto, mais uma vez obrigado pela vossa presença e aguardo-vos nos nossos próximos webinars. Obrigado.